Fim da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no meio dessa semana, de terça a quinta, e o grande vencedor foi o Palmeiras, em função do resultado que conseguiu contra o Vasco e em função do empate entre os seus competidores diretos, né, Flamengo e Cruzeiro, que ficou no 0-0, o Palmeiras voltou a ter a oportunidade de assumir a liderança do campeonato. Te falo tudo logo após a vinheta. Então, ao contrário do que aconteceu na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras não conseguiu superar o Bahia lá em Salvador, perdeu. O Flamengo conseguiu uma virada em cima do Corinthians, depois daquela história toda, cavadinha, irresponsabilidade, o Alberto cansando de perder gols, o Flamengo conseguiu uma virada e conseguiu um fôlego. Naquela ocasião, na 25ª, o Cruzeiro também tomou prejuízo, perdeu por 2-0 para o Vasco lá em São Januário, portanto, o grande vencedor naquela ocasião foi o Flamengo. Dessa vez, teve o confronto entre esses dois times aí que está disputando junto com o Palmeiras, né? Ontem teve Flamengo e Cruzeiro, e eles não saíram do 0-0. Né? Por N motivos, né? O Flamengo não teve contundência, não teve estratégia, não teve tática. O Cruzeiro procurou mais se defender, arriscou em alguns momentos, mas procurou mais se defender, valorizando mais o empate. E diante disso, o Palmeiras teve uma vitória extraordinária contra o Vasco, né? Aos 23 minutos já estava 3-0, a partir daí fez o que sempre faz quando sai ganhando, né? Acaba dosando ali a questão de energia, acaba fazendo uma gestão ali de minutagem e tudo mais, né? Então o Palmeiras foi o grande vencedor nessa rodada. E já vamos ter a 26ª, que já vai começar amanhã, já no sábado, né? Mas vamos atualizar então aqui como que ficou a tabela, né? Como que ficou essa tabela? Então nós temos Flamengo ainda na frente, 55 pontos, né, são 25 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, uma quantidade muito efetiva de gols, 50 gols, 12 contra, e um saldo de gol muito bom, hein? Se a gente for depender do saldo de gol para desempate com o Flamengo, tá complicado, hein? Ainda bem que não é o critério número 1, né? O critério número 1 é o número de vitórias, né? Então o Flamengo tem 16 vitórias, o Palmeiras também tem 16 vitórias, tem um jogo a menos, né? Tem 24 jogos. Esse jogo vai acontecer contra o Juventude, no dia 11, vai acontecer então na data FIFA, o que para nós palmeirenses é um espetáculo, um jogo no Allianz, nessa data FIFA que é monstruosa, a data FIFA é broxante, a data FIFA acaba com qualquer cenário. De novo, eu repito, a data FIFA é como alguém que está perto de você, que priva você do silêncio, mas não te proporciona companhia. É o que é a data FIFA. Então o Palmeiras vai fazer esse jogo no dia 11, né, podendo assim assumir a liderança do Campeonato Brasileiro com o mesmo número de pontos, porém com uma vitória a mais. Mas antes desse jogo, a gente tem o confronto contra o São Paulo, tá? A gente já fala a respeito. Bom, então com 55 pontos nós temos o Flamengo, com 52 nós temos o Palmeiras com jogo a menos, depois com 51, numa situação já ficando um pouquinho mais complicada, 51, mas ele tem 26 jogos já. Ele tem 2 a mais que o Palmeiras. Então o Palmeiras conseguindo um aproveitamento de 100% nessas partidas que faltam, o Palmeiras vai a 58. Vai conseguir uma vantagem de 7 pontos em cima do Cruzeiro. A gente sabe que isso é muito, né? Para o Cruzeiro alcançar 7 pontos, são 3 rodadas. 3 rodadas ganhando e o Palmeiras 3 rodadas perdendo. Então é um cenário possível. Futebol ele desenvolve essa paixão, né? Por conta disso, né? Que é tudo improvável, né? Então é possível, mas é muito difícil, tá? Então nós temos ali o Cruzeiro com 51, depois veio o Botafogo, que com a vitória em cima do Bahia, né? Bahia, do Rogério Ceni, que pra mim é fraquíssimo. O Abel pode falar que ele é bom, que ele ganhou um vinho, que ele é extraordinário, mas pra mim o Abel é horrível. O Ceni é horrível. O Ceni é horrível, tá? Eu acho que ele é articulado, ele deveria ser, não sei qual que é a função dele. Deveria ser político, talvez? Não sei.
em função de ser tão articulado, mas não, na minha opinião, não é um bom técnico. Deus queira que no decorrer da trajetória eu mude de opinião, mas é muito fraco. Aí nós temos na sequência aí o Mirassol, né? O Mirassol, hein? Mirassol, quem diria o Mirassol, né? O estreante, hein? Completando 100 anos esse ano. E a primeira participação na Série A, e com uma trajetória tão incrível, né? Acabou empatando com o Bragantino. O Bragantino também tem que dar uma recuperada. Depois nós temos o Bahia, do Rogério Ceni, do hipócrita Rogério Ceni. Aí depois nós temos o São Paulo, que conseguiu uma vitória ontem espetacular lá contra o Fortaleza. Meu, Fortaleza não tem jeito, hein? Fortaleza não tem jeito, infelizmente. Fortaleza, segunda divisão, ano que vem. Aí depois nós temos o Fluminense, Bragantino, Grêmio que teve um empate amargo contra o Santos, né? Poderia ter vencido, tomou um gol ali no final. Depois o Ceará, do Nordeste, o único que vai sobrevivendo. O Vasco, que era o bicho papão dos grandes, mas não teve chance contra o Palmeiras, né? Não teve chance contra o Palmeiras. Depois Atlético Mineiro, Internacional, Santos, Vitória, que teve uma vitória ontem. O Vitória venceu o seu jogo contra o Ceará. Ah, perfeito, venceu o seu jogo contra o Ceará. E aí conseguiu ir a 25 pontos. Com isso, começa a colocar uma pressão no Santos. O Santos tinha 5 pontos de vantagem. Tinha 5 pontos em relação à vantagem pro primeiro ali do Z4, né? Que era contra o Fortaleza. Agora o Vitória foi para 25, então começa a colocar uma pressão um pouquinho maior no Santos, que vai começar a ver ali, né, se colocar em perigo para um eventual rebaixamento, hein? Tem que tomar muito cuidado. Aí depois vem o Juventude, que é o adversário do Palmeiras nessa data FIFA, o Fortaleza, 21 pontos, vai ficando cada vez mais difícil, né? O Fortaleza, para poder sair da zona do rebaixamento, falta 7 pontos, o que são 3 rodadas vencendo e os outros perdendo, né? Então fica um cenário bem difícil. E por fim o Sport, que definitivamente, se for para apostar, eu acho que ele daria uma odd de 0,01, né? Eu acho que a expectativa do Sport é nada, gente, infelizmente, né? Porque o Sport, para poder colocar a cabeça para fora, para começar a respirar, ele teria que ter uma sequência de 5 vitórias. 5 vitórias para ele direto, ele talvez começasse a respirar. O que é uma situação muito inviável, né? 5 vitórias. Tudo é possível no futebol, mas é bem complicado, né? Bom, então essa foi a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o grande vencedor foi o Palmeiras, né? É assim que funciona a cada rodada, a cada degrau, né? Você perde, você ganha, você ganha, você perde, você empata. Só que depois, né, na soma de tudo, você tem que ter mais crédito do que débito, né? Se você tem mais crédito, você tá lá na frente, né? Em cada rodada você vai somando, você tá lá na frente, ou então se você teve mais débito, você vai estar lá embaixo disputando por um eventual rebaixamento, né? O que é muito complicado, um rebaixamento para um clube, muda muito o patamar, né? Muda demais, né? Para uns acaba sendo bom, porque eu já vi times descer, se reestruturar e subir com muita força, mas também a gente já viu times descendo e depois entrar aí, né, numa rota de nunca mais conseguir ser o que foi, né? Então é complicado demais, né? Bom, então é isso aí, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos esperar agora ansiosos aí pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que o campeão vai ser definido entre a 25ª e a 30ª rodada, né? Palmeiras tomou prejuízo na 25ª, né? Já ficou um pouquinho para trás. Agora na 26ª levou vantagem. Então faltam mais 4 rodadas essas que vai ter o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Eu, vendo o jogo ontem, eu estou muito ansioso para ver o Palmeiras medir força com o Cruzeiro e medir força com o Flamengo, né? São 2 grandes times, são 2 times espetaculares e vai ser muito legal você ver esse confronto desses gigantes, né? Atualmente são os gigantes do futebol brasileiro, né? Então vai ser um jogo muito bom, vai ser um jogo muito aguardado, vai ser um jogo muito disputado, um jogo muito bom para se assistir,
Para nós que somos torcedores vai ser um teste para cardíaco, né? Mas é a primeira vez, olha, é a primeira vez, não vou dizer da era Abel, mas já faz um certo tempo, é a primeira vez que eu fico ansioso e na expectativa de ver um confronto do Palmeiras com um time tão credenciado quanto esses dois. Porque antigamente, há um tempo atrás, eu tinha um certo receio. Putz, vai jogar com um time, não está encaixado. Agora não. Podemos perder? Podemos perder. Mas que a expectativa, que o cenário, né, que o trabalho, ele foi muito bem feito e que tem verdade no futebol do Palmeiras hoje, né? Tem verdade, né? As coisas não estão acontecendo baseado ali numa magia pontual do Abel, né? Não tá. Hoje a coisa tá bem feita, né? Essa descoberta do Palmeiras, nessa dupla, né? O Flaco Roque, isso aí foi extraordinário. E sempre que eu lembrar da criação dessa dupla, eu vou lembrar do Ceará. Sempre, sempre. Porque foi no jogo do Ceará, diante de uma dificuldade, que o Abel teve que tirar um coelho da cartola, teve que ir pro tudo ou nada, teve que apostar, teve que ir de peito aberto, né? Que surgiu ali essa magia, essa química entre o Flaco e entre o Roque, tá bom? Valeu, grande abraço, quero sempre, né, sempre mesmo agradecer a você que é inscrito, você que curte, comenta, compartilha, e se você ainda não é inscrito, peço demais que você nos dê essa moral, tá bom? Grande abraço, valeu!